Uma das cirurgias que causam mais dúvida na população é a cirurgia bariátrica. A partir de agora, o Dr. Carlos Kuivin esclarece para a gente todas as dúvidas sobre ela. A cirurgia bariátrica se popularizou nos últimos anos. Isso porque ela ficou cada vez mais segura, né, Dr. Kuivin? Antigamente a gente escutava casos de que não era para todo mundo a cirurgia bariátrica, que tinha alguns perigos. Hoje ela é a solução para muita gente, para essa questão do sobrepeso, né, para pessoas que têm problemas de diabetes e outras questões. Ela se popularizou, não foi por acaso, assim, foi baseada em resultado, tá? Então, assim, no começo da cirurgia bariátrica, a taxa de complicações era maior, então, assim, as equipes no mundo inteiro estavam conhecendo mais o procedimento. À medida que eles foram pegando mais experiência, isso é um fenômeno mundial, não é só no Brasil, os resultados foram ficando cada vez melhores e os procedimentos menos invasivos. Tem vários tipos de cirurgia bariátrica, mas hoje em dia tem o tipo mais comum, que é uma cirurgia bem pouco agressiva e que tem resultado. Tá? Então, assim, ocorre primeiro uma seleção de pacientes. Tá? Nem todo paciente que está só gordinho pode fazer bariátrica, mas é uma coisa já bem estabelecida. Qual é o paciente que vai se beneficiar? Aquele que ainda não está dentro dos critérios para fazer bariátrica. Então, depois que a pessoa entra dentro dos critérios, faz uma avaliação psicológica, passa pela equipe do cirurgião, passa pela nutricionista, que ela está pronta para fazer, ela faz a cirurgia bariátrica, ela vai começar a emagrecer. Tá? Ela recebe normalmente. A cirurgia bariátrica normalmente é feita dentro de uma equipe multidisciplinar, então o paciente recebe apoio. Tá? Então, normalmente funciona super bem. Então, os pacientes emagrecem, muitos deles param de tomar medicamentos para diabetes, param de tomar medicamentos para pressão, é comum o paciente melhorar. E começa a fazer mais exercício, então é uma mudança radical. Tá? Muda radicalmente a vida. E muitos desses pacientes, por perderem muito peso, né, Dr. Kuivin, necessitam de uma cirurgia plástica pós-bariátrica, que é o nosso assunto de hoje. Exatamente. Então, assim, hoje em dia a gente enxerga mais ou menos a cirurgia plástica como uma dessas equipes para ajudar essa pessoa que está com excesso de peso. Porque é muito comum. Algumas pessoas fazem bariátrica e não precisam de fazer cirurgia plástica. Principalmente os mais jovens. Exatamente. Ou que tinham menos peso para perder. Mas é muito comum. A maioria, dá para dizer, sem sombra de dúvida, que a maioria dos pacientes que fazem uma cirurgia bariátrica, ela quer fazer uma cirurgia, às vezes 1, 2, 3, 4 áreas. As áreas mais comuns, operar mama, abdômen. Algumas pessoas operam excesso de flacidez nos braços e nas pernas. Alguns pacientes também se beneficiam de plásticos no rosto, em outras regiões, alguns procedimentos no glúteo, nas costas, nas regiões onde houve uma flacidez maior. Tá? Então a cirurgia plástica também está inserida dentro dessa equipe para buscar o resultado final, que é a melhoria do estado de saúde, que a pessoa possa entrar num novo momento da vida, com mais saúde e que possa gostar mais do seu corpo. A cirurgia pós-bariátrica, a cirurgia plástica pós-bariátrica, ela é basicamente então a retirada desse excesso de pele. Existe um limite dessa retirada de pele, Dr. Kuivin? Ou não? Hoje em dia, assim, com a popularização da cirurgia bariátrica, a gente tem casos diferentes. Hoje em dia a gente tem muitos pacientes que perderam 25, 30, 35 quilos. Esses pacientes, eles fazem plásticas muito parecidas com uma mulher que engordou 15, 20, 25 quilos, 30 quilos numa gestação, por exemplo, que depois ela vai perder isso aí. Então, assim, são plásticas bem convencionais. Então, o paciente é tratado como se fosse uma pessoa que simplesmente perdeu um pouco de peso. Tá? Então, essa é uma situação normal, como se fosse um paciente normal, de cirurgia plástica normal. Existem pessoas que fizeram uma bariátrica e que perderam 50, 60, 70, 80, 90 quilos. Tá? Alguns desses casos a flacidez é maior e aí existem algumas técnicas um pouquinho maiores para tirar aquela flacidez que está num grau maior. Então, assim, são procedimentos às vezes com cicatrizes maiores. O maior exemplo é, por exemplo, se a pessoa tem uma flacidez menor no abdômen, ela vai fazer uma plástica de abdômen convencional
com a cicatriz só dentro do biquíni, por exemplo. Tá? Uma plástica convencional de abdômen. Se a pessoa tem uma flacidez um pouco maior, a gente vai fazer uma técnica que a gente chama de técnica em âncora, que tem uma cicatriz dentro do biquíni e outra vertical, no abdômen. Porque a gente precisou remover uma grande quantidade de pele também no sentido vertical. Fica com a cicatriz. Fica com a cicatriz. Então, assim, nas coxas também. Tem plásticas de coxa que a cicatriz fica escondidinha dentro do biquíni, na virilha. Em casos maiores, precisa de uma cicatriz vertical em toda a região da coxa. Então, assim, para cada grau de flacidez existe um tipo de cirurgia. Então, assim, hoje em dia a gente lida com pacientes que fizeram uma bariátrica e que tem uma flacidez moderada. Tá? Nesses casos é praticamente cirurgias convencionais. E tem pacientes que perderam uma quantidade de peso muito grande. E nesses a gente reserva algumas técnicas um pouquinho maiores, principalmente em termos de cicatriz. Tá? Em alguns casos a gente opera 2 áreas ao mesmo tempo, mama e abdômen, braço e coxa. Em outros pacientes a gente faz uma coisa de cada vez. Tá? Para encerrar, o pós-operatório dessa retirada de pele é tranquilo? Como pouco tempo volta à vida normal? Depende um pouco da região. Tá? As plásticas de braço costumam ser bem tranquilas. A mama costuma ser bem tranquila. O abdômen já precisa 1 semana, 2, um pouquinho mais reservadas. Tá? Dependendo da plástica de coxas também, 1 semaninha mais paradinha assim, né? Porque envolve perna que a pessoa vai caminhar e tal, então acaba tendo que caminhar um pouquinho menos. Mas normalmente pós-operatório é normal. Vai depender se a pessoa vai fazer um procedimento ou 2. Obrigada pelos esclarecimentos.